Bom dia, meus amores. Essa é a videoaula de História do quarto ano e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento socioeconômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. E em 1850, a população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. E quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram 10.112.061 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes, né? Os imigrantes são aqueles que vieram para o Brasil em busca de trabalho. Não havia centros urbanos tão populosos como hoje, e as zonas rurais eram muito mais importantes do que as zonas urbanas, economicamente falando. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar naquela época. Os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o Recife, de Salvador, que por serem cidades portuárias já faziam parte das rotas de transação comerciais de importação e exportação. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública a gás, redes de água e esgoto pela melhoria dos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. Fábrica de gás no Rio de Janeiro. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império. Suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias. Entre as indústrias, nós temos as indústrias textis, que é de roupa, né? Que transforma a matéria-prima algodão e lã em fios e tecidos. E nós temos a cidade do Rio de Janeiro, que ela cresceu muito no comércio, principalmente no final do século XIX. E a cidade de São Paulo também cresceu. Mas a São Paulo, ela cresceu graças à cultura do café, que foi trazida pelos imigrantes. Um importante fato que ocorreu no reinado de Dom Pedro II foi que a boa parte do capital antes utilizado na compra dos escravos foi aplicado em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, do café, da erva mate e do açúcar, que também era bastante importante. Muito influente nesse desenvolvimento durante o Império de Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza, que ele por ser império, recebeu no ano de 1854 o título nobre de Barão de Mauá. Ele foi o brasileiro que mais investiu nas atividades econômicas da época e mais ganhou também. As atividades econômicas da época eram basicamente a indústria, né? A indústria têxtil, que eu falei para vocês que era do Rio de Janeiro, e a indústria do café, que era de São Paulo. Aqui tem um retrato do Irineu Evangelista de Souza, que depois ele foi nomeado como Visconde de Mauá. Ele também fundou a primeira ferrovia no Brasil, que ligava o Rio de Janeiro, e foi inaugurada em 1854, e a Companhia da Navegação a Vapor no Rio Amazonas também. Enfim, ele fez várias coisas. Ele era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino. Também era dono de várias empresas. Ele investiu bastante economicamente no Brasil.